Olá, irmãos, estamos aqui para mais um estudo. Nós estamos na lição número 16 do livro de Gênesis. Estamos caminhando aqui com José. Nós já olhamos o estudo passado, a introdução sobre a vida de José, os problemas que ele teve e como ele superou esses problemas fazendo escolhas. Mesmo que tinha um histórico no seu passado, o que mudou o seu futuro foi as escolhas que ele fez no presente. Nós podemos fazer as mesmas escolhas. Há esperança para os nossos problemas. A questão é que escolhas você está fazendo. Está só olhando para o seu passado e tudo o que aconteceu, e eu sei que talvez tem coisas difíceis, coisas complexas, mas nós temos um Deus de esperança que diz, olha, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos viver em novidade de vida, numa vida de transformação, de escolhas que agradam a Deus hoje, que vão refletir no nosso futuro, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família e até mesmo de muitas outras pessoas que estão ao nosso redor. Na lição de hoje nós vamos falar sobre José triunfando na adversidade, é uma das cenas bem interessantes na vida de José, em que ele passa por diversas situações e a gente vai aplicar isso para nós hoje. Como é que nós vamos triunfar? Como nós vamos conquistar? Como é que nós vamos vencer as adversidades? Então, o alvo da lição de hoje é ajudar você a perceber como nós podemos, mesmo no meio das adversidades, mostrar um caráter cristão e justificar o motivo pelo qual Deus quer usar nossas vidas na sociedade onde nós estamos. Então, José, de um jeito bem simples, ele fez escolhas de agradar a Deus. E isso é o elemento mais importante aqui. Eu estou trazendo a ideia de caráter cristão, isso é uma ideia do Novo Testamento, mas olhando para José, com os recursos que José tinha, nota, ele tinha elementos extremamente simples. Ele sabia quem era o Deus dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e ele escolhe agradar a esse Deus. E com aquilo que ele tinha, com os recursos que ele tinha. E olha só que grandes coisas José fez. E isso vai nos ajudar. Então, enquanto na lição passada a gente falou muito sobre você obter vitória sobre o passado, nesse momento eu quero falar com você sobre o presente. Fazer escolhas que vão fazer a mudança hoje na sua vida. Então, o nosso versículo-chave aqui está em Gênesis, capítulo 39, versículo 6, que diz assim: Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua sabedoria para nossas vidas. Querido Deus, somos tão gratos, mais uma vez, por poder estudar a vida de José no dia de hoje e compreender, ó Deus, as dificuldades que estamos vivendo agora, no nosso presente, até mesmo dentro dessa pandemia, dessa crise, onde tantas pessoas têm perdido familiares para essa doença, amigos, pessoas queridas para nós, que não só por causa da Covid, mas as próprias situações da vida. Então nos ajuda, Deus, a perceber como nossa vida é tão breve, mas se nós estamos aqui, faz parte da sua vontade, ó Deus, e que nós possamos ser úteis ao Senhor, aonde nós estivermos, a despeito das dificuldades que enfrentamos, para ser um instrumento do Senhor, ó Deus, para mostrar para as pessoas quem é Cristo, que elas possam conhecer Jesus através de nós, e nós sermos um testemunho para elas, ó Deus, da tua graça, da tua bondade, da esperança que a tua palavra nos dá. É isso que eu peço, ó Deus, no estudo de hoje, nos enche de sabedoria, de entendimento, através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, aqui na introdução eu quero mostrar alguns detalhes, quero relembrar algumas coisas, e eu quero trazer aqui algumas tabelas. Então a primeira aqui é a cronologia, só para você relembrar um pouquinho onde é que nós estamos, como é que nós chegamos aqui no livro de Gênesis. Então, tem uma tabela aqui aproximada nas datas, tá bom? É o que geralmente a maioria dos estudiosos do texto bíblico apontam. Nós temos então aí mais ou menos 6.500 anos antes de Cristo a origem do homem, né, a criação. Aí nós temos 5.000 anos Noé, então em torno aí de 1.500 anos, desde a queda, desde a criação, se foi mais ou menos no começo. Nós temos Noé 5.000 anos antes de Cristo, Babel aí
4.800 antes de Cristo, então cerca de 200 anos, né, depois de Noé. Nós temos aí o surgimento das dinastias egípcias, os registros mais antigos, em torno de 3.100 anos, então são registros históricos, tá? Abraão, ele aparece no cenário em torno de 2165 antes de Cristo, 2165 anos. Nós vamos ter Isaac nascendo aí agora fazendo esses cálculos, cerca de 100 anos, né, quando Abraão chega a 100 anos, então 2065. Sodoma é destruída em 2056, 10 anos depois, né? Jacó aparece em 2006 anos antes de Cristo. O Império, o Médio Império Egípcio, e isso é importante porque o Egito ele tem momentos em que ele cresce e ele diminui no cenário bíblico. Há momentos em que ele se torna uma grande potência mundial, há momentos em que ele meio que desaparece do cenário, depois ele volta de novo em alguns momentos e ele, novamente, esse império ele acaba caindo. Então, nós temos esse período aí de 1991, e aí é onde aparece José. José ele é vendido mais ou menos em 1897 e 1890 a.C. Então essas são as datas que a gente mais ou menos trabalha e ajuda você a ter um pouco de contexto histórico, né, do tempo, onde esses eventos estão acontecendo. Então, se você parar para analisar, nós estamos em 2021, não é muita coisa depois da cruz comparado ao tempo, e também nós não estamos tão distantes assim, embora estejamos distante, mas para você perceber aí o tempo, né, dentro da história bíblica, como ele é, a gente pode olhar o tempo e entender que muita coisa tem acontecido dentro de um período da história em que Deus está agindo na humanidade. Muito bem, a próxima tabela aqui, só para você poder visualizar, lembra que os patriarcas sempre vai seguir essa linha, Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus, como ele vai se revelando no Antigo Testamento, sempre quando Deus vai, seja para um profeta, seja por uma revelação, Deus sempre se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é importante por quê? Porque Isaac, por quê? Porque Abraão teve 2 filhos, ele teve Ismael, né, que é a origem dos povos árabes, e teve Isaac, então é Abraão e Isaac, não é Abraão e Ismael. Também Isaac e Jacó, porque ele cita Jacó? Porque também Isaac teve 2 filhos, teve Esaú, que é a origem dos povos edomitas, e Jacó, que depois Deus muda o nome de Israel. Então, a linhagem do povo de Deus, que Deus vai manifestar o conhecimento dele na história é através desses 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, da qual descendem as tribos de Israel. As tribos de Jacó são os seus filhos, a relação dos filhos você tem aí, mas o que é interessante é que Jacó ele decide que em vez de ter uma tribo chamada tribo de José, ele subdivide a bênção dele nos filhos de José. Ele incorpora os filhos de José como parte dos seus filhos. Então nós temos aí o Efraim e Manassés, que vai ocupar a terra em três lugares, né? O Manassés, uma tribo extremamente grande, ela ocupa a zona oriental e ocidental do Rio Jordão, isso mais tarde, quando Josué vai ocupar a terra, e a tribo de Efraim, que fica ali nas proximidades de Judá e Benjamim, mais na região sul da terra de Israel. Então isso é para ajudar você a poder visualizar, né, de um modo orgânico aí, essa disposição de como que Deus estava trabalhando e como que isso aparece no cenário bíblico, ajudar você a lembrar desses personagens. Eu quero também colocar uma outra tabela aqui, a linha da vida de José, no livro de Gênesis, dos capítulos 37 até o capítulo 50, e mais ou menos a idade de José que ele tinha e os eventos que acontecem. Então, os primeiros eventos da idade de José, com cerca de 17 anos, a gente tem ele recebendo essa estola sacerdotal, esses sonhos estranhos que ele está tendo, e quando ele é vendido como escravo. Então,
Gênesis 37, do versículos 2 até o 36, nós temos esse relato. Nós logo em seguida vamos ter ele sendo aprisionado, então, cerca de 20 anos, mais ou menos, né? Gênesis 39, e aí nós temos a interpretação dos sonhos dos oficiais de Faraó. E olha que interessante, isso acontece com 28 anos. Então, interessante que dos 20 até 28 anos, José ele passa na prisão, ele passa 8 anos dentro da prisão, quando ele interpreta os sonhos dos oficiais. E outra coisa, não somente isso, ele é esquecido. E isso ele só vai ser lembrado 2 anos depois, quando ele vai interpretar o sonho do faraó, quando ele é lembrado por esse oficial que escapou, né, da morte. E aí ele fala para o faraó, tem um sonho estranho, e aí ele lembra que tem alguém que consegue fazer uma interpretação e vai chamar José lá da prisão para que ele possa fazer isso. Então ele passa mais 2 anos preso. E aí pense comigo, a perspectiva de José, o que ele ia fazer? Ele está já quase 10 anos preso, sem perspectiva do que pode acontecer na história da vida dele. E aí o que Deus faz? Da prisão Deus o leva para o palácio. Então esses 3 elementos é bem interessante para pensar: o poço, a prisão e o palácio na história de José. Então com 30 anos ele é indicado governador. E aí ele tem 2 filhos, cerca de 30 anos a 37, e aí ele vai encontrar os seus irmãos. Seus irmãos vêm para o Egito, naquela situação de fome na terra. O pai, com muita relutância, manda os filhos para lá, e aí eles vêm para buscar pão na terra do Egito e acabam encontrando com José. E aí José tem em torno de 37 a 44 anos, um homem extremamente maduro, né, diante das circunstâncias da vida. Ele então manda trazer seus irmãos, ele encontra Jacó. Jacó, então, nós temos o relato da sua morte, Gênesis 49, e aí José tinha em torno de 54 a 61 anos, mais ou menos, e nós temos então o registro final: José ele morre no Egito. E isso é bem impactante no livro de Gênesis, porque Moisés quer deixar isso bem claro. Ele começa com a vida e a criação no livro de Gênesis, do capítulo 1, Deus criando a vida e o pecado entrando na história. E aí o que acontece? José ele morre, e o último versículo fala desse caixão no Egito. José morre no Egito com 110 anos. Então é interessante para pensar sobre isso, né? O que você faria se da noite para o dia você fosse alguém criado? A ideia aqui, né, o pensamento é: você fosse criado nas melhores escolas, tivesse os melhores amigos, tudo do bom e do melhor, e aí no dia seguinte você não tem mais nada disso. Você acorda e você está sendo levado para um lugar distante, não está mais a sua família ali, seu pai amoroso, carinhoso não está mais presente, seus irmãos que você considerava um apoio, por mais que tinha as dificuldades, você não esperava o que ia acontecer, e agora você não tem mais nada. Você acorda numa prisão. E aí, como é que você vai agir? Como é que você vai fazer? Aqui na introdução do nosso estudo, José é vendido pelos irmãos a um grupo de comerciantes por 20 ciclos de prata, ou seja, é um valor ainda abaixo do que um escravo seria vendido. Um preço de um escravo adulto era 30 ciclos. Então isso mostra muito do desprezo dos próprios irmãos, ou seja, pode até valer menos, ele vale até ainda menos do que um escravo que seria vendido. Então você vê até o desprezo dentro da história. Quem lesse a história e conhecendo esse detalhe ia entender como José estava sendo desprezado. Depois ele é revendido e vai parar na casa de Potifar, um homem poderoso, influente, um oficial comandante da guarda do faraó. E é interessante que a Bíblia anotada, ela coloca ali no comentário do Ryrie, né, possivelmente Sesostris III, um grande faraó que reinou de 1878 a 1843 a.C. Então essa é mais ou menos a localização da história no tempo de José. Então vamos ver aqui como é que José se comportou nessas situações. Primeira coisa, no serviço a Potifar, a gente vai encontrar isso em Gênesis 39,
Então você pode abrir a sua Bíblia aí, dos versículos 2 até o versículo 6, vou começar no versículo 1. Gênesis 39, versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então você tem aqui um servo bem-sucedido, né, no relato. José, ele está servindo ao seu senhor, e você percebe aí como Potifar está logrando êxito, né, vendo a bênção de Deus sobre a vida de José. E além de tudo isso, está relacionado ao plano de Deus. O nosso personagem tem a oportunidade de mostrar seu caráter, justificando assim por que foi escolhido por Deus dentre tantos irmãos. Então você nota aí como que Deus sabe quem ele está escolhendo, quem ele está colocando ali, onde ele está colocando. Então uma coisa interessante é perceber onde Deus está nos colocando. Eu acredito que o plano de Deus é que a gente sempre seja uma bênção. Onde nós estivermos, em que situações nós estivermos, sempre é para ser uma bênção. Eu não acredito que a bênção é só restrita a José. Todo servo de Deus, onde nós estivermos cumprindo o plano de Deus, Deus vai abençoar. Deus ele vai frutificar. Então, aí vem essa aplicação para nós hoje, né? Muitas pessoas querem começar sempre numa posição de sucesso, sem reconhecer que aqueles que estão numa alta posição progrediram por meio de pequenos passos, degrau por degrau. Quando você olha José como... Eu quis colocar aquele relato da cronologia de José para ajudar você a perceber que muitas vezes você vê a vida de uma pessoa e você acha, ele está naquela posição, né? Ela está ganhando esse salário, está nessa posição... Mas você precisa considerar o histórico, como é que ela chegou até lá, de que maneira essa pessoa chega lá. Agora, não estou falando de alguém que usa de estratagemas injustos para chegar a uma posição de liderança. Eu falo de alguém que vai galgando através do seu trabalho árduo. Horas e horas de estudo, horas e horas de dedicação, uma vida de dedicação, de trabalho, de passo a passo, às vezes anos, né, para criar um fundamento que permite que ela possa chegar lá. E claro, tem a bênção de Deus também nisso. Mas interessante, nota, José ele ficou muitos anos, ele ficou 10 anos preso numa prisão, e a gente sabe que ele vai ser escolhido. Nossa dificuldade com a história bíblica é que muitas vezes nós sabemos o final da história, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Mas José não sabia naquele momento, ele está na prisão. E o que ele está fazendo na prisão? Ele não está só reclamando, murmurando. Lembra que eu perguntei o que você faria se você estivesse numa situação, acordando da noite para o dia e estando numa prisão? Será que como seriam as orações de José depois disso? De que maneira ele iria orar a Deus no final de cada dia? Como você oraria no final de cada dia, estando numa situação dessa? José, ele continuou servindo a Deus, continuou sendo dedicado a Deus. Então, será que o seu trabalho, seja qual for, está sendo utilizado como uma ferramenta para que as pessoas reconheçam que Deus está com você? Você está usando, ou você é alguém que está sempre murmurando, sempre reclamando do serviço onde Deus tem te colocado, das situações que não são talvez das melhores, que você gostaria que estivesse, mas você está fazendo o seu melhor onde você está? Então, José ele mostra muito disso, né, do lugar onde ele estava e as escolhas que ele estava fazendo. Também um servo sem ressentimentos, isso é uma coisa bem importante também. Outra coisa que a gente precisa destacar antes de passar ao próximo ponto é o fato de que José ele não permitiu que o seu coração se enchesse de ressentimentos em relação aos seus irmãos, em relação ao seu passado, em relação à situação que ele está vivendo. Se isso tivesse acontecido, o Senhor não teria abençoado a casa de Potifar. E a gente pode dizer isso porque você pode olhar em várias referências, Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 11,
Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27, que fala sobre a nossa atitude de servir em nosso coração. Hebreus capítulo 12. Então, isso nos traz duas aplicações bem importantes aqui, nessa atitude de José. Primeira coisa, José ele não se deixou dominar pela amargura, que seria algo que iria dominar o seu coração. Embora ele tenha sido tratado como um animal pelos irmãos, né, na atitude deles, ele não deixa que isso domine a sua vida, né, a mágoa se instale em seu coração e controle todas as suas atitudes. Outra coisa importante que a gente percebe aqui é Deus abençoando José e José entrando naquela nova cultura, né, no povo egípcio. José ele não se permite desanimar. E isso é uma coisa bem interessante aqui. Ele não permite que o seu espírito fique abatido por estar vivendo uma situação completamente diferente, ou seja, por ter passado de ser o filho querido e bem tratado pelo pai, e agora ele se torna um escravo de um oficial. Tudo que ele tinha do bom e do melhor, agora ele não tem mais. Então a gente não pode ter dúvida de que isso teve total influência na vida e na prosperidade de José, dando a ele o privilégio de ser encarregado de todos os negócios de Potifar. A atitude dele de estar encarando aquelas situações, né, vivendo no seu dia a dia, permitiu que Deus o usasse, o abençoasse e fortalecesse, e que ele pudesse ser usado também diante das situações. Então, isso é bem interessante. Próxima coisa que a gente vai aprender de José, não somente na sua atitude como um servo, mas também diante da tentação. E aí nós temos esse relato em Gênesis 39, dos versículos 7 a 18, de uma dificuldade que chegou. Né? José sendo formoso, sendo de boa aparência, isso atraiu a atenção da esposa de Potifar. E tão interessante o texto que ele está dizendo que Potifar confiou todas as coisas, a única coisa que ele falou que ele não teria colocar as mãos era na esposa de Potifar. Alguns estudiosos dizem que o que deveria ser o tratamento nessa situação era que José deveria ser morto pelas leis egípcias, na acusação da esposa de assédio que ela disse que aconteceu sobre José. Só que o que acontece, você vê a benevolência de Potifar, e o que diz os estudiosos é que ele conhecia bem a esposa que ele tinha e que possivelmente não era uma novidade para ele a atitude do que ela teve. Por quê? Porque em vez de mandar matá-lo, Potifar manda prendê-lo, manda colocar ele no cárcere. Então, você vê isso no versículo 20, né? Começa no versículo 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Então, o que nós aprendemos de todo esse relato, e depois você pode ler aqui em Gênesis 39, nesses versículos, é você perceber como José ele cultivava uma profunda atenção à presença de Deus. Essa descrição de ser formoso, de porte, de aparência, prepara a narrativa do famoso episódio entre ele e a esposa do patrão. E você percebe aí como o coração de José estava vivendo essa fase muito, muito importante, né? Boa reputação, ele tem respeito do seu senhor, né? A prosperidade, todos os ventos estão em seu favor. E aí a gente começa a pensar que agora a coisa vai deslanchar, José vai ser bem sucedido, vai ser um sucesso, muito sucesso. Mas é justamente nesse momento que José acaba enfrentando essa dificuldade, né, essa tentação aí. A gente não sabe da mulher de Potifar, além do que o texto está nos dizendo, a gente não sabe muito sobre ela. Ela, sem dúvida, já estava observando José há algum tempo, então ela aguarda o momento oportuno e ela literalmente ataca José, né, esse homem a quem o seu marido mais confiava, né, o melhor de todos os seus empregados. E nós somos informados que as mulheres egípcias tinham a reputação de serem lascivas, de serem infiéis, e infelizmente aqui essa mulher também não foi uma exceção. Alguém disse assim, seduzir José vai ser muito, muito mais fácil. Ela deve ter pensado, alguém comentou isso, né, que na mente dela ela acreditava que ia ser fácil seduzir José.
porque ele era só um escravo, e escravo não tinha um padrão moral muito elevado. Só que o que ela não sabia é que esse escravo era diferente. O que ela não sabia, o que significava que resistir, o que não significava que resistir tenha sido fácil para ele, né? Não foi algo fácil. A gente precisa lembrar aqui, e de novo, lembra da cronologia da vida de José. José, ele é um jovem, né? Ele está no auge da sua idade, da sua flor da idade. Então, ele não é uma pedra, não é um homem de pedra, ele é uma pessoa, e o texto já está nos dizendo que ele é uma pessoa saudável, uma pessoa que está viril, ele está longe de casa, né, longe da sua família, e todo esse sucesso também na casa de Potifar poderia ter até trabalhado para enfraquecer José nessas atitudes morais. Frequentemente, tempos de prosperidade, eles trazem orgulho no nosso coração. José estava enfrentando 3 grandes desafios aqui, a questão do poder, a questão da riqueza, e aí chega então essa situação da sexualidade. E aí essa tendência natural de baixar a guarda e querer se galardoar, se premiar, né, receber aquilo que ele podia achar. Então isso aparece também no livro falado Vencendo as Crises, da editora Cepal, página 51, ele diz justamente isso, né? Frequentemente, tempos de prosperidade trazem orgulho, e o poder é uma tendência natural de baixar a guarda e de querer se premiar, se galardoar. Então, para a gente aproveitar bem essa experiência da tentação de José, os fatores principais que levaram José a não cair é justamente esses pontos que eu acabei de colocar aí na tela. José ele cultivava profunda atenção à presença de Deus. Deus era real na sua vida, ele era presente, não era só um Deus distante, um Deus ausente, mas era um Deus diário, presente com ele. José ele era diligente no trabalho, dedicado ao trabalho que ele tinha comprometimento com o serviço que ele estava ali, ele tinha algo para fazer, não estava à toa na sua vida, né, vendo a banda passar. José ele se recusa a nutrir maus pensamentos. José ele avalia bem as consequências do que ia acontecer, ele fala isso para a mulher, né? Ele compreende que o pecado é contra Deus, ele diz, como pecaria eu contra Deus? Interessante que ele não diz, não, alguém vai descobrir, imagine se alguém sabe. Todas essas iam ter a resposta, com certeza, poderia ter uma racionalização, mas José ele entende que aquilo que isso pode acontecer é pecado contra Deus, e José faz a melhor coisa, e isso traz um grande princípio para nós, para todos nós, foge. É o princípio mais básico, mais elementar, não fica lá, porque se você ficar, com certeza o desafio da gente poder resistir vai ser muito, muito pequeno. Então José ele faz a melhor coisa que ele pode fazer. Ele foge dessa situação, desse contexto. Gênesis 39 diz, saiu fugindo para fora. Qual o conselho de Deus para escapar da tentação sexual? Fazer o que José fez. Ele foge, correr. Não é você orar, não é você pensar, não é você racionalizar, não é você discutir, ou mesmo tentar convencer a esposa de Potifar. É fugir. E mais tarde a gente vai ver que justamente isso, o que acontece? O próprio apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Ele fala, foge ao tracinho das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2,22. O problema é que muitas vezes fugir para nós pode representar covardia. Não, eu sou forte, eu posso aguentar, eu posso ficar. Mas a coragem, nesse caso, é justamente você fugir. O verdadeiro corajoso, ele foge. Então lembre-se, força, ela está na fuga. Não tenha medo, não tenha vergonha de fugir. É muito mais sábio reconhecer que nós temos nossas limitações, nossas fraquezas. Então, reconheça onde está a sua debilidade e fique longe, se afaste, foge. Então, essa é uma grande lição que a gente aprende aqui de José, mesmo na dificuldade. E aí, infelizmente, ou felizmente, José ele vai para a prisão. Né? Nós temos esse relato aí no Gênesis 39, de 19 a 41. Mas o que é interessante no texto é que o que as pessoas podem estar olhando e pensando que é uma imagem de tristeza e ele ter ido preso,
né, versículo 20, né, do Gênesis 39, está encarcerado, ficou ali na prisão. Olha como é que começa o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Então, José ele continuava desfrutando da presença de Deus, né? José ele experimenta a prosperidade aonde ele está. E isso é muito incrível. Você parar para pensar onde quer que Deus me coloque, nós podemos ser uma bênção. Pode prosperar até mesmo estando na prisão. José ele recebe a capacidade de interpretar sonhos. Ele vai e interpreta o sonho dos carcereiros. Você já começa isso no capítulo 40. Você tem os sonhos dos dois servos do rei, né? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e eles relatam os sonhos que eles têm. José interpreta o sonho, ele diz o que vai acontecer com cada um deles, e aí ele pede para o padeiro-chefe, né, quando ele for restaurado, para que ele se lembre dele, né, realmente do copeiro-chefe, né, e aí quando ele estiver bem, que ele lembre, faça menção, versículo 14, olha comigo Gênesis 40, versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Talvez, eu fico pensando que o copeiro-chefe pensou, esqueceu de José porque é o choro de todo presidiário, né? Não fiz nada, não tive culpa, estou aqui injustamente. Mas o que é interessante que eu acredito é que Deus fez com que ele esquecesse. Por quê? Porque ia ter o tempo certo, o tempo de Deus. Então, embora José foi esquecido dentro da prisão, e a gente já começa o capítulo 41 com essa descrição, diz assim, passados 2 anos completos, vou começar no versículo 23 do capítulo 40, o último versículo do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então eu acredito que era Deus realmente no processo aqui. E isso é uma coisa interessante de pensar. Se algo não acontece, não é porque as pessoas esqueceram, mas é porque Deus está no controle. Deus tem o tempo certo para cada coisa. E aí, olha o que acontece, capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E aí tem o relato do sonho dele todo. E versículo 9, vamos começar, versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia quem lhes interpretasse. Versículo 9. Então disse o faraó ao copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com o seu próprio significado. Versículo 12, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, cantamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. E aí então o faraó manda chamar José. Olha que coisa incrível. E aí nós temos então a aplicação para nós hoje. José ele foi provado aos 3 maiores desafios ao ser humano. Dinheiro, sexo e poder. Como é que ele enfrentou esses desafios? José ele continuou temendo a Deus, ele continuou agindo como servo aonde quer que Deus colocava ele. José refletia sobre o seu testemunho, ele sabia que ele não tinha feito nada injusto, que ele estava fazendo o que é certo. E José ele entrega seus traumas do passado e ele busca a transformação do Senhor. De novo, o mesmo princípio, eu quero repetir isso, as escolhas de José. Aonde quer que Deus colocava José, ele prosperava por quê? Porque ele fazia escolhas que eram de acordo com a vontade de Deus. Ele buscava agradar a Deus. Ele buscava honrar o seu Senhor. Ele buscava engrandecer o seu Senhor. Então, mesmo estando na prisão, mesmo estando no cárcere, Deus estava junto com ele e era ali onde Deus estava trabalhando no coração de José para fazer com que ele pudesse ser esse grande administrador. Com certeza, nesses 10 anos que José ficou ali, não foram anos perdidos, foram anos em que Deus estava trabalhando diretamente com José. Minha pergunta hoje é, qual está sendo a sua prisão? Qual é o tempo que talvez você está olhando e está dizendo, mas pastor, está passando tanto tempo, Rodrigo está passando tanto tempo, eu estou nesse contexto, nesse trabalho, nessa situação, parece que nada muda. Mas você consegue reconhecer que Deus está ali, que Deus está junto com você,
que Deus está promovendo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, sua maturidade, a sua força, seu caráter, fortalecendo você, para que quando Deus puder usá-lo, você está pronto, você está equipado, você está preparado, você está maduro, você é alguém que está realmente pronto para exercer aquela função de modo completo e de um modo que vai ser firme e agradar a Deus, porque é isso que Deus vai fazer. E é assim que Deus trabalha. E olha o desafio final aqui do nosso texto. O caminho que José enfrentou quando foi vendido como escravo por seus irmãos foi o mesmo caminho que seus irmãos fizeram para ver o que Deus havia feito na vida dele. Eu não quero usar a ideia de algo complexo, mas a ideia aqui é, José ele teve que ter uma caminhada de desenvolvimento, de maturidade, que parece tão contrastante com o sucesso. Né? Parece que tudo que José faz dá com os burros na água, né? Ele está indo bem com seu pai, está tendo um relacionamento legal com seu pai, com a sua família, e aí ele é vendido como escravo. Aí ele vai, começa a galgar, desenvolver, vai se torna um grande escravo na casa do seu senhor, né? E aí está indo tudo bem, tudo sendo bem sucedido, e aí acontece um problema com a esposa do dono da casa, e aí ele vai preso. E agora ele vai mais 10 anos. Ele não sabe o que vai acontecer. É possível que José até considerasse que ele iria morrer na prisão. Ninguém mais se lembrava dele. Mas Deus estava junto com ele. E aí, mais tarde, os seus irmãos vão ter que fazer o mesmo caminho. Né? Deus também vai trabalhar com o coração deles. Deus também vai ajudá-los nesse processo. Deus não vai esquecê-los. E Deus vai até usar José nisso. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo estudo. Mas é tão interessante para ver o que Deus está fazendo na vida deles. Seus irmãos vão ver. Eles vão reconhecer o que Deus está fazendo e tudo isso começa com as escolhas que José faz agora, porque isso vai mudar o seu futuro. Essas escolhas. Poderia ser um futuro extremamente desastroso, mas nós vamos ver o futuro tão abençoado e tão bem sucedido que Deus concedeu para José e que Deus quer conceder, eu acredito, para todos os seus filhos, todos aqueles que são parte do seu povo, e a gente vai falar sobre isso no nosso próximo estudo, chegando na última lição, na lição 17, José e a humildade na exaltação. Vamos orar? Querido Deus, obrigado mais uma vez pela vida de José. E como nós podemos aprender lições extremamente práticas de alguém que viveu a vida real, das dificuldades, dos problemas. Talvez nós não enfrentamos prisões físicas, mas há diversas formas de estar preso em nosso coração, em nossa mente, dificuldades que nos atingem, amarguras, preocupações, ansiedades. Nos ajuda, Deus, a olhar para José e ver a esperança do Senhor e ter a atitude de fazer escolhas que te agradam, daquilo que nós já conhecemos do Senhor. José tinha elementos tão simples, mas ele fez escolhas que agradaram ao Senhor, porque ele entendia, estava próximo do Senhor. Nos ajuda a ter essa proximidade com o Senhor também e sermos instrumentos do Senhor onde quer que o Senhor nos coloque. E podemos desfrutar como José desfrutava, de saber que o Senhor estava com ele e tudo aquilo que ele fazia prosperava. Te pedimos isso e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.